Este vídeo foi escrito antes da guerra e era para ser publicado justamente no dia que ela eclodiu. O vídeo foi finalmente publicado em abril de 2022, em inglês. O nosso canal em língua portuguesa estreou apenas um ano depois. No entanto, devido à importância do tema e após a polêmica da assinatura do acordo de recursos entre Zelensky e Trump, decidi trazer para o nosso público. Esta é a Ucrânia, o maior país da Europa, e este é um mapa dos depósitos de metais da Ucrânia. Particularmente notáveis são essas pequenas áreas marrons no centro do país. Por que são importantes? Elas contêm a maior reserva de minério de urânio de toda a Europa. Mas isso não é tudo. Esses pequenos campos roxos são depósitos de ferro, também os maiores da Europa. Os vermelhos, titânio, o segundo maior do continente. Mas vamos esquecer os metais. Os preços dos alimentos subiram como resultado da estagnação econômica causada pelas medidas contra a pandemia e pela impressão de dinheiro. Mas a crise induzida pelo Kremlin também não foi insignificante, pois a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo. 41% dessas exportações vão para a União Europeia, e o terceiro maior exportador de trigo do mundo é ninguém menos que a Ucrânia. Estima-se que a Ucrânia poderia alimentar 600 milhões de pessoas, 150 milhões a mais do que a população da União Europeia. À medida que se batalha pelo destino da Ucrânia, a incrível riqueza da terra ucraniana adiciona mais um aspecto importante que era negligenciado até então a essa rivalidade. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. O celeiro da Europa. O fato de a Ucrânia liderar a produção de cereais na Europa não deve ser surpresa. Afinal, é o maior país do velho continente, sendo 2 vezes maior que a Itália. Claro que um grande território por si só não garante nada, mas a Ucrânia está localizada no cinturão Chernozem, que cobre a maior parte de seu território. Chernozem, ou Terra Preta, é um solo com um teor muito alto de humus. Isso torna a Ucrânia, outrora o celeiro da União Soviética, a maior produtora mundial não apenas de trigo, terceiro lugar, mas também de cevada, segundo lugar, óleo de girassol, primeiro lugar, milho, quarto lugar e colza, terceiro lugar. A invasão afetou o abastecimento de alimentos em muitas partes do mundo, para onde Kiev exporta seus produtos. As regiões mais afetadas logo no início foram o Oriente Médio e o Norte da África, grandes importadores de produtos agrícolas ucranianos. Curiosamente, um dos gatilhos da Primavera Árabe de 2011 foi uma crise de alimentos. Em 2010, a Rússia, um grande exportador de grãos para a região, interrompeu seus suprimentos. Como a União Europeia é uma exportadora líquida de alimentos e a Ucrânia responde por apenas 5% das importações agrícolas da União Europeia, o bloco está relativamente seguro. Porém, houve algumas interrupções específicas, como o milho, ingrediente de ração animal. O maior importador de milho da Europa é a Espanha, o que ilustra bem como o conflito no leste europeu pode atingir um país na outra extremidade do velho continente. A onda de choque, no entanto, seria sentida ainda mais longe, na verdade, por toda a extensão da Eurásia. Em 2012, a Ucrânia enviou seu milho para a China pela primeira vez. 2 anos depois, já era o maior fornecedor desse grão para o Reino do Meio. Dependendo do período, representou até 90% das importações chinesas desse produto. No geral, as exportações ucranianas para a China em 2020 aumentaram 98%. Assim, a China se tornou o maior mercado da Ucrânia. Portanto, a adesão silenciosa de Pequim às operações russas na Ucrânia é um forte sinal da parceria sem limites entre o urso e o dragão. De fato, a China está disposta a permitir que seus próprios interesses com a Ucrânia sejam prejudicados para permitir que Moscou continue a perseguir seus objetivos. Outro exemplo disso é o exército russo desmilitarizando parcialmente seu flanco no Extremo Oriente, cujas unidades foram reposicionadas perto da Ucrânia, deixando a Sibéria Oriental indefesa e, hipoteticamente, aberta à invasão, ou, pelo menos, incursão chinesa.
O Kremlin devia estar certo das intenções de Pequim. Esperança no urânio. Além dos grãos, Pequim também sofreria pequenas interrupções no fornecimento de minério de ferro, cujo valor nominal representa a maior parte das exportações da Ucrânia para a China. Este também é um sinal do potencial de mineração deste e de outros metais que a Ucrânia possui e, em muitos casos, lidera o mundo. Além do minério de ferro, cujos depósitos na Ucrânia excedem os do Canadá e dos Estados Unidos, Kyiv também possui os segundos maiores depósitos de titânio e mercúrio da Europa, e os maiores depósitos europeus de manganês e urânio. E este último elemento merece atenção especial. A Ucrânia, ao contrário da Alemanha, está fortemente focada na energia nuclear, e o país estava até então a caminho de alcançar total autonomia energética em um tempo relativamente curto. E seria uma energia limpa, um fator muito importante atualmente. A Ucrânia já é uma potência nuclear. São 4 usinas nucleares compostas por 15 reatores que respondem por 54% da produção de eletricidade do país, enquanto o governo em Kyiv planeja novos investimentos neste setor com o objetivo de, eventualmente, alcançar a independência energética total. Embora a Ucrânia tenha grandes reservas de urânio, sua produção não atende às necessidades de suas usinas nucleares. Atualmente, a produção doméstica atinge apenas 30% da demanda. Portanto, no início de 2022, Kyiv anunciou um plano para alcançar a independência total de produção de urânio até 2027, a ser facilitado por novas unidades de produção em Novokonstantinovskoye e Aprilskoye. Além disso, os ucranianos querem construir novos reatores nucleares. Os 15 atualmente em operação são baseados em tecnologias soviéticas. Em novembro, a empresa nuclear americana Westinghouse Electric Company e sua contraparte ucraniana Energoatom assinaram um contrato para o fornecimento dos primeiros reatores para a usina nuclear de Khmelnytskyi, no oeste da Ucrânia. Mas e quanto ao uso do urânio para fins menos amigáveis? A Ucrânia é um dos países, juntamente com Japão, Coreia e Suécia, que se diz estar a uma volta do parafuso de possuir armas nucleares. Isso significa que não demoraria muito para que os ucranianos as desenvolvessem domesticamente. Eles têm todos os ingredientes necessários: alta expertise tecnológica, matéria-prima e um programa de mísseis. Os ucranianos abandonaram voluntariamente suas armas nucleares sob o Memorando de Budapeste de 1994, mas dada a ameaça contínua do leste, Kyiv está considerando retomar seu programa de armas nucleares. Isso foi sugerido, entre outros, pelo embaixador ucraniano em Berlim, que afirmou que, se a Ucrânia for deixada sozinha fora da OTAN, poderá retomar seu programa nuclear. Curiosamente, os ucranianos sugerem que poderiam fazê-lo sem violar o direito internacional. Embora Kyiv seja parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, os ucranianos podem citar o fato de que a agressão russa na Crimeia e em Donbas tornou o Memorando de Budapeste não mais juridicamente vinculativo e, portanto, a Ucrânia poderia retornar ao seu status nuclear. Escondido à vista de todos. Finalmente, os hidrocarbonetos, gás, petróleo e carvão. O carvão recentemente se tornou uma fonte de energia menos popular devido à sua poluição. Porém, existem tecnologias que permitem o uso mais ecológico, como a gaseificação do carvão. A Ucrânia possui os maiores depósitos desse mineral da Europa, que podem suprir as necessidades do país por até os próximos séculos. Mas é o gás natural que agora é a menina dos olhos dos políticos da União Europeia. Afinal, foi o gás natural que constituiu o motivo para a relutância da Alemanha em reagir mais fortemente ao Kremlin. Excluindo os depósitos russos que estão na Ásia, a Ucrânia possui as segundas maiores reservas de gás da Europa, atrás apenas dos depósitos noruegueses. Esses depósitos estão localizados principalmente no leste da Ucrânia e na plataforma do Mar Negro ao longo da costa da Crimeia, ou seja, as áreas mais contestadas por Moscou e atualmente parcialmente ocupadas por ela. O que todas essas riquezas têm em comum? Além do uso de terras férteis ucranianas,
que requer um menor investimento de capital, elas são quase completamente inexploradas. Por exemplo, o gás. A Ucrânia atualmente tem uma taxa anual de utilização dessas reservas de cerca de 2%. Na prática, a Ucrânia é um dos países com maiores reservas do mundo. Embora o país cubra apenas 0,4% da superfície da Terra, seus depósitos estimados chegam a 5% do total do planeta. Em outras palavras, muito para um único país. Além disso, a competitividade da indústria da União Europeia está cada vez menor e ameaçada pelos mercados do Extremo Oriente. Então, ter matérias-primas geograficamente tão próximas é um ativo fundamental. Hoje, os dois líderes da União Europeia, França e Alemanha, olham em direções diferentes em sua busca por matérias-primas. Paris olhava para a África, mas vem perdendo influência desde os vários golpes em países do Sahel, enquanto Berlim olhava para a Rússia, para quem a Alemanha é uma atravessadora de suas riquezas na Europa. A União Europeia poderia ter sua base de matérias-primas muito mais perto, muito mais segura e sem chantagens constantes de interrupção de fornecimento. Alguns passos nessa direção foram dados em julho de 2021, quando a União Europeia e a Ucrânia iniciaram uma parceria estratégica em matérias-primas. Em teoria, uma cooperação entre a União Europeia e a Ucrânia reduziria a alavancagem de Moscou sobre a Europa e aproximaria Kiev da adesão à União Europeia. Não pode ser descartado que o Kremlin estivesse olhando para o tabuleiro de xadrez europeu precisamente dessa maneira antes de invadir a Ucrânia. Na verdade, é bastante plausível e representa mais um motivo para o Kremlin reafirmar sua influência sobre a Ucrânia. Se Moscou tiver sucesso, a União Europeia perderá um governo simpático em um país que é uma potência alimentar e um potencial grande exportador de recursos metálicos e energéticos. Se o Kremlin falhar, a Ucrânia pode se tornar um coringa para a União Europeia, em uma era de rivalidade entre grandes potências. Para que isso aconteça, no entanto, a Ucrânia precisa de estabilidade política e econômica, e a falta delas é do interesse do Kremlin. O texto que foi lido até aqui foi escrito em 23 de fevereiro de 2022, um dia antes da invasão em larga escala da Ucrânia. Agora, seguiremos com o texto que foi escrito um mês depois. A força das relações comerciais da China com a Ucrânia provou não ser suficiente para Pequim se posicionar contra a agressão russa. Os chineses certamente esperavam uma vitória rápida e a continuação da cooperação estreita com Kiev, apenas com outro governo agora pró-Rússia. A crise no mercado de grãos continuava crescendo e o norte da África era o mais vulnerável aos seus efeitos. Por outro lado, o setor nuclear ucraniano é um domínio operacional multifacetado para os russos, o que demonstra a força desse recurso nas mãos de Kiev. Primeiro, 2 usinas nucleares, a inativa Chernobyl e, mais importante, a maior usina nuclear da Europa em Zaporizhzhia. Elas tornaram-se alvos operacionais importantes para as forças russas. Em segundo lugar, o Kremlin levantou o argumento do potencial desenvolvimento de armas nucleares por Kiev. Este seria mais um motivo para atacar e, provavelmente, uma preocupação real por parte de Moscou. Se Kiev tivesse mais alguns anos, as coisas poderiam ter sido diferentes a esse respeito. A guerra também colocou a questão da energia nuclear de volta nos trilhos em muitas capitais europeias. A Bélgica desistiu da suspensão de suas usinas nucleares, enquanto a Polônia quer construir seus primeiros reatores. Apenas a Alemanha está mantendo seu plano de eliminar a energia nuclear. Com o renascimento da energia atômica, os depósitos de urânio da Ucrânia são um recurso estratégico para a Europa. Apenas um mês foi suficiente para a queda da política da Alemanha em relação à Rússia, que por 2 décadas foi conduzida de forma calculada às custas da Ucrânia pela chanceler Angela Merkel. Berlim passou a declarar o rompimento de seus estreitos laços com Moscou. O gás passou a vir do Catar e dos Estados Unidos em sua forma liquefeita, que é mais cara. Mas, como apontamos antes, em caso de uma situação estável na Ucrânia, essas perdas, em certa medida, poderiam ser cobertas pelo país. No entanto,
Muitos desses depósitos estão localizados no Donbas, ocupado pela Rússia. Este pode ser outro motivo pelo qual o Kremlin retirou tropas de Kiev para engajá-las mais fortemente nas direções de Sumy, Kharkiv, Luhansk e Donetsk. Essas são áreas de valor fundamental para o futuro da Ucrânia. Deve-se presumir que, mesmo quando a guerra terminar, os russos vão querer que o conflito permaneça naquela região e impeça as empresas europeias de investir no leste do país. A esse respeito, uma trégua nos termos russos não interessa nem à Ucrânia nem à indústria europeia. A principal conclusão é que o futuro da Ucrânia está em seu solo. O valor dos recursos ucranianos, com o apoio da indústria ocidental, é suficiente para reconstruir o país. Para a União Europeia, por outro lado, uma vitória ucraniana não é apenas um resultado moralmente desejável, mas também um resultado comercial. E na geopolítica, essa é uma motivação muito mais importante.